Olá, doutores, doutoras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro do Desafio Stories 10K. O desafio, gente, Stories 10K, ele tem como objetivo te ajudar a faturar pelo menos R$ 10.000 nesses 5 dias, de uma maneira simples e altamente eficiente, sem precisar que você tenha milhares de seguidores no teu Instagram, produzir uma tonelada de conteúdo, fazer dancinha nas redes sociais, se tornar um profissional que, além de ser um profissional da saúde, agora é um influenciador, é um blogueiro, sem que você precise investir dinheiro em tráfego pago. Como eu te falei antes, o marketing digital, ele muda com a velocidade da luz. O que funcionava, por exemplo, há um ano atrás, já não é mais o suficiente para gerar o mesmo tipo de resultado. E eu falo isso porque eu mesma preciso constantemente mudar as estratégias que eu implemento nas redes sociais para continuar tendo resultado. Então, eu sei que aqui, nesse desafio, eu tenho 2 tipos de profissionais. Aqueles que já usam o Instagram, que já produzem conteúdo, já impulsionam até mesmo posts, talvez trabalham com algumas agências, algum social media e possivelmente estão com cada vez mais dificuldade para conseguir ter resultado usando o Instagram. E outros profissionais também que estão aqui nem começaram. Talvez você esteja agora com um Instagram que você ainda nem usa ele de maneira tão intencional e estratégica para captar seus pacientes. Então, isso é ótimo, porque você já vai aprender o que tem de mais atual funcionando no mercado. E você não vai começar perdendo seu tempo, perdendo dinheiro, com estratégias que estão perdendo a eficiência. Eu já vou te mostrar de uma maneira estruturada, o passo a passo, direto, focado no que realmente está funcionando. Então, ao longo desse desafio, a gente vai focar em usar essa ferramenta, que é a ferramenta mais poderosa nos dias de hoje para fazer um consultório alavancar, que é o Instagram. E principalmente dentro do Instagram nós temos esse recurso que é o Story. Os Stories, eles são poderosíssimos para te ajudar a vender mais. Cada dia eu vou liberar uma nova atividade para você executar e que te levará um passo mais perto ao aumento do seu faturamento. Então, cada dia desse desafio terá uma nova tarefa para você cumprir. Então, no final desses 5 dias, você terá faturado pelo menos R$ 10.000. Não importa se você atua com consultas, se você atua com tratamentos, com protocolos, não importa a sua especialidade. Esse desafio, ele vai te mostrar de maneira simples e prática, focando apenas em uma única coisa, para você faturar pelo menos R$ 10.000 em 5 dias. Eu te afirmo isso porque o brasileiro, ele é apaixonado pelo Stories do Instagram. O Story, ele tomou lugar das famosas novelas das 8 da Rede Globo. Dependendo da sua idade, você vai lembrar, como eu também, as novelas das 8 da Rede Globo, elas paravam o Brasil inteiro. Reuniam toda a família ao redor da TV e hoje elas perderam força e foram trocadas pelo Story do Instagram. Porque o Stories do Instagram, ele é como se fosse uma novelinha. Todo dia tem um novo capítulo. Então o brasileiro adora novela, por isso que o Story, ele tomou uma proporção no Brasil de uma maneira muito peculiar, que em qualquer outro país do mundo não é igual ao engajamento do brasileiro no Story. Então, se antes as famílias torciam, choravam pelos personagens das novelas, hoje o brasileiro assiste as pessoas no Story. E você tem a escolha de ser apenas um consumidor ou o produtor. Você tem a chance de ser a pessoa que enche os bolsos de dinheiro, porque graças a Deus essa ferramenta ela veio para democratizar. Eu transformei a minha vida por causa das redes sociais e eu nunca imaginei que um dia eu poderia ter o padrão de vida que eu tenho hoje. Eu já tinha um padrão excelente no Brasil e continuo mantendo um padrão de vida muito bom nos Estados Unidos, muito por causa das estratégias que eu uso nas redes sociais para vender mais, para ter mais resultado com os meus negócios. Então, eu vejo isso acontecendo não só comigo, mas com vários dos meus alunos. Eu tenho certeza absoluta que você conhece também outros profissionais que, por vezes, são menos experientes que você, têm menos tempo de mercado, menos especializações, mas que estão competindo lado a lado contigo ou, quiçá, têm mais resultado que você, porque sabem usar as redes sociais.
Isso tem sido cada vez mais comum. Eu vejo isso acontecendo com meus próprios olhos. O melhor de tudo é que nesse desafio eu vou te mostrar que você não precisará fazer dancinhas, você não precisará construir 1 tonelada de conteúdo, não precisará gastar nem R$1 com tráfego pago, com impulsionamento e nem tampouco ser um grande expert com internet. Nesse desafio eu vou te dar tudo pronto, mastigado, para você praticamente copiar e colar lá nos teus stories. Então, eu estruturei esse desafio justamente para caber na sua rotina corrida do consultório. Afinal, eu também sou profissional da saúde e eu sei muito bem como que funciona o teu dia a dia. E eu sei que a tua prioridade é atender os pacientes. Então, eu vou compartilhar com você um método poderoso que vai estruturar todos os teus stories de uma maneira estratégica, que é o método IVOA. O método IVOA ele é a minha estratégia que me permite vender sem vender. É através das estratégias, dos fundamentos do método IVOA, que você será capaz de vender com intencionalidade sem ser inconveniente, sem parecer que está vendendo. Ou seja, o método IVOA, ele é o segredo por trás da arte da venda sem venda. Eu quero te mostrar aqui que o método IVOA ele é uma estrutura bem simples, porém extremamente eficaz, que vai dividir as tuas sequências de conteúdos no Stories em 5 pilares fundamentais. Então, o IVOA, ele é um acrônimo. Vamos lá, então. A letra H é de história pessoal, a letra I é de informação, a letra V, valores de vida, a letra O, de opinião, e a letra A, de autoridade. Então, o poder desse método está na alternância estratégica desses conteúdos ao longo da semana, criando uma conexão genuína com o teu público, com o teu seguidor. Eu vou agora destrinchar cada pilar. Isso aqui é um fundamento, ainda não é a tarefa, ainda não é... Então, aqui nós estamos só introduzindo o fundamento para você, que é importantíssimo que você conheça e entenda. Então, se você notar, são 5 letras, uma para cada dia. Você vai alternar o uso dessa estratégia. Então, a primeira letra, que é a letra H, de história pessoal, esse é o momento de você humanizar a tua presença no digital. Aqui é onde você se diferencia. Aqui é quando você não será só mais um dentre tantos outros profissionais da sua área aí na sua cidade. É através da sua história pessoal que o seu paciente irá conectar com você e, a partir disso, ele vai te enxergar de uma maneira diferente. E o fato de te enxergar de uma maneira diferente fará com que ele esteja disposto a pagar o seu preço. Então, a letra H, a história pessoal, é o que trabalha o seu diferencial. Não se engane, o seu diferencial não é a sua técnica, não são as suas especializações, o teu diferencial não é a tecnologia, o teu maior diferencial de todos é você. O paciente, ele te compra, o seguidor na rede social, ele vai te comprar. É a tua história, porque aos olhos do paciente que é leigo, ele não sabe que aquela tecnologia que você tem na sua clínica é uma tecnologia de ponta, que você gastou ali um carro para ter aquilo ali. O paciente não vê isso. O paciente também não vê os seus diplomas, porque você fez um mestrado, um doutorado, um PhD internacional numa universidade de ponta. Ele não vê o mesmo valor que você vê. Agora, a partir do momento que ele conhece a sua história, que ele se conecta com você através da sua história, bingo! Então, a letra H é o dia que você vai contar uma história pessoal. Então, por exemplo, uma história que você pode contar é por que você escolheu a sua especialidade. Um caso desafiador que te fez crescer profissionalmente. Algo que faz parte da tua rotina do consultório, mas pode ser uma história completamente pessoal. Uma história que talvez tenha a ver com o teu relacionamento amoroso, com o teu filho, com os teus pais. Você pode agora tentar resgatar, por exemplo, qual foi o momento mais engraçado que você já passou na sua vida? Qual foi o momento de maior vergonha? Qual foi o momento de uma grande felicidade ou de uma grande tristeza? Então, por exemplo, um momento de grande felicidade, na grande maioria das vezes, para a maioria das pessoas, é quando
vem a chegada do primeiro filho. Aquele momento do parto, aquele momento especial, ou o momento que descobriu que estava grávida. O que você aprendeu desse momento? O que despertou em você desse momento? Quais foram as emoções? Quem estava? Quando que foi? Aonde foi? É uma história maravilhosa para você conectar com o teu público. Ou o dia do seu casamento, ou talvez uma história triste é quando você perdeu um parente muito importante, o seu pai, a sua mãe. Como que você passou por isso? Como que você curou essa ferida? Como que você ressignificou esse momento na sua vida? É claro que você vai compartilhar uma história que não te dói mais, se for uma história de superação, como, por exemplo, perder alguém, como talvez ter feito uma transição grande na sua vida, talvez você mudou de cidade, talvez você passou por um divórcio. Enfim, todas essas histórias, elas conectam com as pessoas através das emoções que você teve. E sempre traga uma lição de moral. Como que isso te tornou uma pessoa melhor? Como que passar por aquele momento na sua vida te tornou uma pessoa melhor? Quais foram os aprendizados que você tomou naquilo? Então, isso é o teu diferencial. A segunda letra do método IVOA é a letra I, de informação. Então, aqui é onde você compartilha o seu conhecimento técnico, mas lembra, de uma forma acessível. Tem que ser no linguajar do público leigo. E você poderá aqui dar dicas práticas sobre a sua área, esclarecimento de mitos comuns, novidades da especialidade, responder perguntas. Aqui é o mais fácil de todos, que é falar sobre o que você resolve. Você vai pegar as dores, os problemas do teu público-alvo, dos teus pacientes, e você trará informação em relação a isso. Pode ser através de perguntas, você respondendo perguntas, pode ser através mesmo de, por exemplo, falando dos mitos que existem na sua área. Acredito que esse aqui é o mais simples de todos. A letra V é de valores de vida. Ela está muito conectada com história. Porque toda vez que você conta uma história sua e que você comenta como que você reagiu, as decisões que você tomou, os sentimentos que te despertaram, qual foi a lição de moral que você tira daquela história, naturalmente você estará expondo quais são os seus valores de vida, naturalmente. Inclusive tem uma história que tem uma situação que eu vi que para mim deixou muito claro qual era o valor de vida daquela moça. Tempos atrás eu estava assistindo rede social e passou um vídeo na minha timeline de uma moça muito jovem que ela tem um perfil que ela fala sobre sexualidade, ela fala sobre relacionamentos para mulheres, é muito voltado para mulheres. Então ela fala de sexo abertamente. E nesse vídeo ela estava numa entrevista contando um caso de uma balada que ela foi. E nessa balada, diz ela que naquela noite ela estava a fim de ter só um caso de uma noite com um boy. Então ela encontrou o tal do boy. E ela conta que foi para um motel com o rapaz. A entrevistadora perguntou: mas fulana, por que você não foi para sua casa ou para casa dele? Aí a resposta dela foi: ai não, né, amiga? Como é que eu vou levar para minha casa? Muita intimidade. Na minha casa tem minhas coisas. Então o que ela estava fazendo ali? Ela estava relatando uma situação de uma noite, de uma balada, que ela conheceu um garoto e como que aquilo estava evoluindo. E esse comentário dela, do porquê, essa resposta, né, do porquê que ela não foi para casa e porquê que ela decidiu ir para o motel, me deixou muito claro qual é o nível de hierarquia de valores da vida dessa moça. Ou seja, a casa dela é mais importante, as coisas que ela tem lá são mais importantes do que o corpo. Porque ela estava indo para um motel, ter uma relação sexual com um homem que ela conheceu naquela noite, que ela não tinha nenhuma relação, nenhum sentimento afetivo. Então, as coisas da casa dela vem em nível de hierarquia em primeiro lugar do que o próprio corpo dela. Então, veja que aqui ela expôs os valores de vida, num relato de história. Então, por isso que a letra V, ela está diretamente relacionada com história também. Mas, necessariamente, você não precisa só contar história para compartilhar os seus valores. Então, esse pilar, ele gera uma conexão também muito emocional. Então, através da história é muito emocional, valores de vida é muito emocional. Então, você pode compartilhar uma experiência com um paciente que te trouxe um aprendizado, contar sobre um momento de superação profissional, dividir reflexões sobre a tua jornada na área da saúde. Aqui também você pode, por exemplo, você assistir um filme e você dá a sua opinião sobre o filme. A sua opinião quanto ao filme mostra os teus valores. A sua opinião quanto a um livro representa os teus valores. Então tudo isso aqui está mostrando nuances da tua personalidade que você está compartilhando com intenção. Bacana? A maneira que você educa os teus filhos, a maneira que você tem o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, tudo isso
de uma maneira direta ou indireta, está compartilhando os teus valores. A tua dieta, a maneira que você cuida da sua saúde, tudo isso compartilha os teus valores. A letra O é de opinião. Então aqui você posiciona sobre temas relevantes enquanto a sua área, mostrando o teu diferencial. Então, por exemplo, o teu ponto de vista sobre novas técnicas, o teu posicionamento sobre tendências do mercado, comentários sobre estudos recentes. Então aqui é para você se posicionar, porque a partir do momento que você dá a sua opinião, que você analisa algo que está acontecendo na sua área, você se posiciona como autoridade frente aos olhos dos pacientes, dos seguidores. Todo mundo que se posiciona com uma opinião, naturalmente estará sendo visto como autoridade também. Em seguida, vem a letra A de autoridade, que também está conectada aí com a letra O. Então, aqui é um momento de você reforçar a tua expertise, a tua credibilidade. Então, aqui você vai compartilhar de uma maneira diferente. Então, aqui você não estará falando uma opinião, mas, por exemplo, aqui você pode compartilhar antes e depois de pacientes, caso isso faça sentido para sua especialidade, ter o antes e depois, ou então relatos de pacientes. Ah, Karina, mas aqui na minha área é muito íntima. Por exemplo, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras lidam com situações muito íntimas. Os pacientes não costumam dar relatos de resultado. Nesses casos, se você se identifica, você conta o relato do paciente sem expor a identidade. Você não vai falar nome, você não vai dar muitos detalhes, mas você relata a situação daquele paciente contando a transformação dele. Então, essa é uma maneira de você também trabalhar o efeito antes e depois. Como que você interviu naquela situação e aquele paciente evoluiu. Você também pode aqui compartilhar certificações. Você foi viajar para um curso, para uma especialização, algo que é diferenciado, aqui é o momento. Estudos de caso, como eu falei. Então, aqui você vai trabalhar especificamente em resultados, em credibilidade. Então, aqui vem muito essa parte de como que você gera resultado na vida dos teus pacientes, quem são teus pacientes. Então, aqui eu fecho com você os 5 pilares do método Evoa. Então, agora é a hora de eu passar para você a primeira tarefa do nosso desafio. É fundamental que você cumpra essa tarefa para que você tenha resultado no desafio. Mais uma vez aqui, eu quero alinhar contigo a mentalidade Dr. Boss. É comum, nós profissionais da saúde, eu me incluo nisso, nós temos um padrão de comportamento. Isso é inerente à nossa comunidade de profissionais da saúde. Nem todas são assim. Eu frequento outras comunidades de empresários, de administradores, de engenheiros. Então, assim, nos bastidores da minha empresa eu tenho que lidar com diferentes comunidades. Então, eu afirmo para você que nós temos um padrão de comportamento muito inerente à nossa tribo de profissionais da saúde, que é o quê? Estudar, 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 estudar. Nós temos esse perfil, nós valorizamos o estudo, isso é ótimo, isso é muito bom, isso é um ponto positivo, inclusive, eu não estou aqui criticando de uma maneira negativa, mas traz sim alguns problemas para a nossa realidade, principalmente quando é consultório, que nós estamos falando de resultados de consultório, que é uma empresa, né, gente? Há de convir comigo que nós temos uma empresa em mãos quando nós estamos com um consultório particular, uma clínica. E esse padrão de comportamento de estudar muito, por vezes, paralisa você. Por vezes, você cria aquela ideia do perfeccionismo. Vou fazer. É assim. Eu sempre escuto isso. Não, eu vou fazer. Eu estou estudando, eu estou me preparando, porque, Karina, eu sou perfeccionista. Tudo que eu faço muito bem feito. Eu gosto de cuidar de todos os detalhes. Olha, isso é maravilhoso. Eu admiro muito quem cuida muito de todos os detalhes. Eu também gosto de fazer tudo muito bem feito. Mas cuidado, porque por vezes, na minha experiência, olha, são milhares de alunos, tá? Muitos anos já, nesse papel aqui guiando profissionais. Na minha experiência, a maioria das vezes, essa afirmação de eu ser perfeccionista era uma armadura que você usa para não sair da zona de conforto, para não fazer o que tem que ser feito. Então, esse desafio, ele tem o nome desafio justamente porque é para aplicar. Se não fosse para aplicar, se fosse só para estudar, eu ia chamar de curso, eu não ia chamar de desafio. Então, outra coisa, desafio porque vai te tirar da zona de conforto, possivelmente vai. Então, não é para ser tão fácil assim, não é para ser tão mamão com açúcar, embora seja extremamente prático. Eu tô te dando muita coisa pronta. Mas eu sei que talvez você tenha alguns momentos que vai sentir, ai, não sei se eu deveria fazer isso dessa maneira, não sei se isso aqui vai funcionar para mim. Então, eu quero alinhar contigo de faz, primeiro testa, depois você tira suas conclusões.
Não tire conclusões precipitadas de algo que você nunca fez, que você não testou dessa maneira. Ou seja, sabe o que é isso? No inglês nós chamamos de coachable. Seja coachable. Ou seja, seja treinável, seja uma pessoa treinável. Eu tenho essa característica, eu sempre fui treinável, desde novinha. Fazendo esporte, com os meus professores de aula de judô, de capoeira, de dança, eu era muito treinável. E até hoje eu tenho essa característica. É inerente, nem todo mundo é, tem pessoas que precisam se esforçar para serem treináveis. Então seja treinável. Eu estou te passando aqui uma tarefa, um método, que talvez você tenha algumas objeções, algumas dificuldades, mas faz, porque eu não estou criando isso aqui da minha cabeça do nada. Mais uma vez eu estou te falando que eu trouxe isso diretamente do Vale do Silício. Eu aplico isso, os meus alunos aplicam isso. Então não é nada de que não foi testado. Então você não é um alecrim dourado de que só com você não vai funcionar. Então aqui eu vou te passar a primeira tarefa desse desafio, que é para fazer. E eu vou reconhecer quem faz. Eu gosto de gente que faz. É isso, eu gosto de gente que não tem muito mimimi. Então no meu time, todo mundo é extremamente direto ao ponto. O nosso lema é, se tem que fazer, tem que fazer. Os meus alunos também seguem esse lema, se tem que fazer, tem que fazer. Às vezes não vai ser fácil não, gente. Às vezes a gente vai ter que desequilibrar um pouco. Então você vai definir primeiro, primeira tarefa. Você terá que definir qual o tratamento você vai dar foco ao longo desses 5 dias. Eu quero que você dê foco ao longo desses 5 dias em uma área específica. Eu não quero que cada dia você esteja falando de uma coisa. Eu sei que alguns de vocês já é um especialista que já trabalha apenas em uma área, mas outros não. Então, por exemplo, eu sei que dentistas, é comum dentistas terem várias especialidades, terem clínicas que ele faz desde o implante, faz harmonização orofacial, atende criança. Eu quero que você foque em um tratamento, de preferência aquele que tem um valor mais agregado, que é o famoso high ticket. Você é uma profissional que trabalha com estética, estética facial, estética corporal, pega uma técnica. Se você trabalha com full face, foca em full face. Se você trabalha com papada, lipo de papada, foca no lipo de papada. Se você trabalha com preenchimento labial, então assim, foca em um, de preferência, o high ticket. Ao longo desses 5 dias você vai ser repetitivo. Se você trabalha com saúde mental, pega uma área mais específica, por exemplo, ansiedade ou burnout, ou então depressão, pega uma área específica para que você foque ao longo desses 5 dias. Eu não quero que você fique falando de muita coisa diferente. Então, essa é a primeira tarefa, definir o tratamento específico de preferência de high ticket. Mas é claro, tem que ser aquele que você já tem experiência, que você se sente seguro em vender, que a audiência já te vê como uma certa referência. Não vai pegar uma coisa que você tem muita dificuldade de vender e você está querendo, por exemplo, no pessoal da estética, muitas vezes quer poder vender o full face, porque é o high ticket da clínica. Mas se você nunca vendeu o full face, você tem muita dificuldade ainda de vender, então não é para você aprender isso agora no desafio. Porque o desafio é para colocar dinheiro rápido no seu bolso. Para vender full face, nós teríamos que trabalhar ainda outras áreas que não é o foco do desafio. Combinado? Então, para esse desafio, eu quero que você escolha, preferencialmente, um tratamento que seja high ticket, porém, que seja um tratamento que você já tem muita confiança, segurança em realizar e vender. As pessoas já têm consciência de que você faz, você tem casos, né? Então você já tem pacientes para compartilhar histórias de pacientes antes e depois. Combinado? Ficou claro? A segunda tarefa para hoje. Para cada tratamento, você definirá uma persona ideal. Então, na verdade, aqui o objetivo é que seja um. Se por acaso você for escolher 2 tratamentos, você vai escolher a persona ideal. Eu deixarei um PDF, um checklist da persona. Porque talvez você já tenha feito algumas tarefas, você talvez diga assim, Karina, eu já sei qual é a persona, mas é que para esse desafio é um pouco diferente. Você necessariamente terá, sim, diferentes personas. Porque eu quero que, através do perfil do Instagram, dos teus seguidores, você seja capaz de olhar e pensar, essa pessoa, ela é uma persona do meu high ticket. Você vai entrar num outro perfil do teu seguidor e você vai saber identificar, é persona, não é do high ticket, mas pode ser de outros tratamentos. Então, é natural que dentro do seu consultório, da sua clínica, você tenha um perfil de cliente que é aquele ideal para o teu high ticket, você tem aquele perfil de cliente que ele não é do high ticket, mas ele consome outros tratamentos, e você terá aquele perfil que não é o adequado, que é o que você não quer, então ele tem que estar identificado também com características.
Então, nesse checklist da persona, ele é muito específico para que nós possamos executar as estratégias desse desafio. E aí você vai começar também a estruturar a sua primeira sequência usando o método Evoa. Sua tarefa será a sequência da letra H. Nós começaremos com a letra H, combinado? Então, hoje é o dia que você tem mais tarefas a fazer. São 3. Então, são 3 tarefas a fazer. Definir o tratamento, fazer o checklist da persona e fazer a sua primeira sequência do método Evoa usando a letra H. Eu deixarei modelos da letra H para você se inspirar, para você copiar, para você modelar. Combinado? Então, não vai ser muito difícil.